Parte 3. A busca intencional de domar a língua. Capítulo 10. Você não está sozinha nessa. Antes de Pentecostes, os discípulos achavam difícil fazer coisas fáceis. Depois de Pentecostes, eles achavam fácil fazer coisas difíceis. A. J. Gordon. Foi uma cena amedrontadora. Mais de 1.900 quilômetros da costa do Alasca cobertos de petróleo bruto, preto e viscoso. Mais de 1.000 corpos de lontras marinhas, que antes se agitavam aos montes, agora entulhavam a costa. E mais de 100.000 pássaros estavam caídos no chão, com falta de ar. O derramamento de óleo da Exxon Valdez despejou 11 milhões de galões de petróleo bruto em Prince William Sound e destruiu o equilíbrio ecológico da natureza. Muitos de seus mais belos habitantes, incluindo 150 águias carecas, foram mortos. A águia cheia de vida, antes nutrida pelas geleiras, tornaram-se uma armadilha mortal coberta de óleo. Assim como as toxinas em instalações de resíduos nucleares, os lixões urbanos e os acidentes industriais causam estragos ao meio ambiente, palavras tóxicas causam estragos no coração e na alma das pessoas. Paulo escreveu que nenhuma linguagem sórdida ou impura nunca saia de sua boca. Efésios 4, 29. Talvez, ao ler os capítulos anteriores, você tenha se constrangido pelas palavras que falou no passado e gostaria de poder voltar atrás. Palavras que contaminaram aqueles que você aprecia tanto. É possível limparmos a bagunça e repararmos os danos? Com certeza. Podemos escolher e limpar os poluentes verbais, quebrando os padrões de palavras tóxicas. No decorrer deste livro, vimos exemplos de como as mulheres usaram suas palavras de forma positiva, vivificante e de maneira negativa e dolorosa. Pense em nossas palavras como um pêndulo oscilando entre esses dois pontos. Eu não quero, porém, ser mulher impotente, que oscila entre os dois, dependendo do meu humor e em um determinado dia. Quero ser uma mulher intencional, que guarda as suas palavras com o poder do Espírito Santo dado por Deus. E tenho certeza de que você também quer ser essa mulher. Vejamos 5 passos para controlar sua língua. Confie no Espírito Santo. Línguas. A maioria dos animais tem uma. Algumas cobras têm línguas bifurcadas. Lagartos cheiram com suas línguas. Alguns peixes, como o salmão e a truta, têm dentes na língua. Rãs e sapos têm línguas que chicoteiam a velocidades incríveis para capturar moscas e outros insetos. O primo deles, o camaleão, tem uma língua tão longa quanto o próprio corpo. A língua de um tamanduá pode se estender até a altura de uma criança de 2 anos. Uma lagartixa usa sua língua para limpar os olhos como um limpador de para-brisas. E uma girafa usa sua língua de 50 centímetros para limpar as orelhas. A língua de uma baleia azul tem o tamanho e peso de um elefante africano adulto. Mesmo que não possa encontrar o jantar pelo faro, capturar a presa do dia ou alcançar as copas das árvores para colher frutas, uma língua humana pode fazer algo ainda mais incrível, além de criar palavras. As palavras são um dom incrível e, como vimos, têm potencial para o bem ou para o mal. Como podemos usar o poder dessa energia e garantir que ela seja usada apenas para o bem? Infelizmente, Tiago nos diz que é impossível. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Tiago 3, 7 e 8. Essa é a má notícia. Agora aqui vai a boa notícia. Embora nenhum ser humano possa domar a língua, Deus pode. Pode ser impossível para Tiago, para você e para mim, mas não é impossível para Deus. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Perguntou Deus a Abraão depois de anunciar que o corpo de Sara, de 90 anos, daria à luz a um filho. Gênesis 18, 14. Quando alcançamos a fé em Jesus Cristo, Deus nos dá o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que nos capacita a fazer tudo o que Deus nos chamou para realizar. Ele nos dá o poder para mudar. Deus explicou aos discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Atos 1:8. Após a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos esperaram pelo Espírito Santo como Jesus havia instruído. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2, 1-4. Não é interessante o fato de que a primeira manifestação do poder do Espírito Santo foram palavras e a primeira manifestação visual foram línguas de fogo? Os discípulos puderam falar nas várias línguas dos homens e mulheres que visitavam Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Os viajantes ouviram o evangelho em suas próprias línguas. Sim, isso foi impressionante. Porém, ainda mais incrível foi a coragem que se manifestou nos discípulos covardes. Pouco antes do Pentecoste, Pedro estava tão amedrontado que negou saber até mesmo quem era Jesus. A simples pergunta de uma serva o fez tremer na base e jurar que não era amigo de Jesus. Porém, depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro se levantou, ergueu a voz e abordou a multidão com um sermão tão poderoso que 3.000 homens e mulheres aceitaram Jesus como seu Salvador e foram batizados. Isso é o que o Espírito Santo pode fazer pelas almas tímidas que creem. Ele pode transformar uma língua que blasfema em uma língua que confessa. É somente pelo poder do Espírito Santo que podemos controlar esse pequeno músculo que fica entre os nossos dentes. Mudar, no entanto, requer cooperação. Devemos trabalhar juntamente com o Espírito Santo para refrear essa força enérgica e viva. O Espírito Santo nos dá o poder, mas nossa responsabilidade é colocar em prática os princípios dados por Deus. A sobrevivente do Holocausto, Corinne ten Boom, passou os últimos anos de sua vida falando a homens e mulheres ao redor do mundo acerca do que Deus que a sustentou durante o tempo em que ficou presa e que a libertou dos campos de concentração nazista. Durante uma de suas apresentações, ela ergueu uma luva branca feminina. O que essa luva branca pode fazer? Perguntou. E então passou a explicar. A luva não pode fazer nada. Ah, mas se minha mão estivesse na luva, ela pode fazer muitas coisas. Cozinhar, tocar piano, escrever. Bem, você não diz que não é a luva, mas a mão na luva que faz isso. Sim, é assim. Eu digo a você que não somos nada além de luvas. A mão na luva é o Espírito Santo de Deus. A luva pode ser útil se estiver perto da mão? Não. A luva deve ter a mão, ocupando-a para fazer o trabalho. Mas nós é exatamente igual. Devemos ser cheios do Espírito Santo para fazer a obra que Deus tem para nós. Você e eu temos esse poder. Cabe a nós acessá-lo. Lembre-se, o poder do Espírito Santo pode fazer mais em nossos piores dias do que nós podemos fazer em nossos melhores dias. Seríamos tolos se pensássemos que podemos controlar nossa língua com nossa própria força. Estou tão feliz de não precisarmos. O poder do Espírito Santo pode fazer mais nos nossos piores dias do que nós podemos fazer em nossos melhores dias. Examine o coração. Alguma vez você já deixou palavras saírem de sua boca e então, com pesar, pensou: de onde veio isso? Poxa, eu já fiz isso. Perdi o controle das emoções em vez de entender e ser capaz de lidar com as minhas palavras. Disparei um comentário mal-humorado quando deveria ter freado a minha língua. Regurgitei e vomitei algumas palavras que vieram de um lugar que pensei que tivesse limpado há muito tempo. Mas então Deus me lembra de que o fato de eu ter limpado minha casa no sábado não significa que jamais precisarei limpá-la. E o fato de eu ter limpado minha boca uma vez não significa que permanecerá limpa para sempre. Eu tenho de voltar ao lugar de origem de minhas palavras repetidas vezes, fazendo manutenção e reparos diários. Onde é esse lugar de origem? Meu coração. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei vieram perguntar a Jesus sobre algumas de suas práticas religiosas, especialmente o que ele comia enquanto lavava as mãos. Jesus reuniu a multidão que o escutava e os ensinou o que é realmente importante, a verdade acima da tradição. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso sim o torna impuro. Mateus 15, 10, 11.
Jesus apontava continuamente a condição de coração dos fariseus. Eles se agarravam às práticas religiosas externas, mas o coração deles, a coisa que Deus mais desejava, era empedernido e frio. Deus ama Pedro. Pedro quis saber um pouco mais sobre essas mensagens. Então, perguntou a Jesus o que ele queria dizer. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca sai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mateus 15, 16 a 20. Aqui está uma grande verdade. O lugar por onde uma coisa sai não é o lugar onde ela começa. O lugar em que a água sai da mangueira não é o lugar onde ela começa. O lugar em que o excremento é expelido não é o lugar onde ele começa. Desculpe colocar dessa forma o que é tão óbvio. O lugar por onde as palavras saem de sua boca não é o lugar onde elas começaram. Elas começaram no coração. Se não tratarmos a questão do coração e partirmos diretamente para tentar consertar as palavras que saem dele, continuaremos a secar o chão da cozinha em vez de consertar o cano quebrado, que é o principal causador da bagunça. Raiva, queixas e fofocas, todas elas têm um gênese no coração e na mente antes de caírem em nossos lábios. Então vamos começar por aí. A palavra coração usada nessa passagem vem do grego cardia. Não se refere ao músculo que bombeia o sangue na cavidade torácica, mas aos nossos pensamentos, motivos, sentimentos, nossa vontade e nosso caráter. Cárdia é a sede das nossas emoções e representa a pessoa interior. As palavras que escapam dos nossos lábios revelam a condição do nosso homem interior. Desinfetantes para as mãos estão disponíveis em todos os aromas inimagináveis. Que Deus nos proteja se pegarmos um germe no carrinho de compras ou numa maçaneta de porta. Você já viu alguém sair borrifando desinfetante nas mãos depois de dar um aperto de mão? Eu já. Não tenho tanta certeza de como me sinto em relação a isso, mas você não gostaria que houvesse um higienizador para o coração? Algumas borrifadas e voilá. Vida que segue. Infelizmente, não é tão simples assim. Ao longo da Bíblia, temos relatos de Deus enviando homens e mulheres ao mundo com uma mensagem. Quer seja uma mensagem de arrependimento, juízo, livramento ou esperança. Deus garantiu que os mensageiros fossem colocados em momentos estratégicos que impactam as pessoas ao seu redor. Contudo, Deus não enviou os mensageiros despreparados. Ele os treinou como só ele pode fazer. E sempre os submeteu a um processo de autoavaliação dos próprios corações. Isaías foi chamado para profetizar a Jerusalém 740 anos antes de Cristo. Nos 5 primeiros capítulos, o tema predominante é o juízo iminente. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades. Ai do que levanta cedo para embebedar-se, ai do que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Isaías 5, 8, 11, 18, 20, 22. Mas então algo acontece com Isaías quando ele vê a própria vida refletida na magnífica glória de Deus. Isaías teve uma visão. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 1 a 5. Imagino que Isaías estivesse se sentindo muito bem consigo mesmo, sendo chamado por Deus a profetizar para esse povo irritante. Mas justamente quando ele disse o 6º ai,
Deus decidiu levantar o espelho de sua santidade, no qual Isaías viu o próprio pecado e examinou o próprio coração. E onde se manifestou o pecado? Em suas palavras. Deus não nos convence do nosso pecado para nos condenar. Ele revela nosso pecado para nos purificar. Quando Isaías estava lamentando sua língua perversa, um dos serafins, seres celestiais brilhantes, cujo nome significa seres abrasadores, pegou do alto da expiação uma brasa viva como uma tenaz e tocou os lábios do profeta. Assim como Deus enviou o Espírito Santo aos crentes no Pentecoste, na forma de línguas de fogo, ele enviou o poder do Espírito Santo para purificar a língua de Isaías na forma de uma brasa ardente. O ser celestial tocou a língua de Isaías com um carvão em brasa e então anunciou que sua culpa havia sido retirada. Agora Isaías estava pronto para sair pelo mundo e proclamar a mensagem ao povo de Deus. E o seu ai de mim tornou-se: eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. Agora seu coração estava diante de Deus. Isaías não precisou mudar seus hábitos de comer ou beber. Ele não precisou mudar sua aparência externa ou fazer aulas extras no seminário local. Ele precisou que suas palavras fossem purificadas e seu coração fortalecido para que Deus pudesse ser glorificado corretamente. Embora seja o Espírito Santo que nos dê o poder de mudar as palavras que dizemos, o desejo de mudar começa no coração. A Bíblia diz: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras você será absolvido, ou por suas palavras será condenado. Mateus 12:13-37. Lembre-se da canção infantil. Sou um bulizinho de chá, baixinho e fortinho. Eis aqui minha alça, eis aqui meu biquinho. Quando cheio de vapor eu ficar, ouça-me gritar. Para chá de mim tirar, basta me inclinar. Bem, eu não sei você, mas quando estou muito irritada, o que sai da minha boca nem sempre é uma pétala de rosa. São nesses momentos descuidados de frustração, raiva ou dor que nossa boca tende a jorrar o que realmente está dentro de nós. No livro de Isaías, o profeta usou o exemplo da fala do povo para apontar sua condição. Pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Isaías 9:17. Os lábios são a fenda por onde escorrem os desejos do coração. Não podemos agir de forma diferente do que acreditamos. Portanto, se quisermos mudar a maneira como falamos, devemos examinar nosso coração. É necessário mais do que lavar a boca com sabão para se tornar uma mulher de lábios limpos. No Antigo Testamento, Deus fala do poder transformador que seria disponibilizado ao seu povo por meio de Jesus Cristo. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 11:19-20. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre como a condição de nosso coração afeta nossas palavras. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele depende de toda a sua vida. Provérbios 4:23. O sábio de coração aceita mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. Provérbios 10:8. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Provérbios 12:23. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12:25. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Provérbios 15:14. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Provérbios 15:28. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Provérbios 15:30. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Provérbios 16:21. O coração do sábio ensina sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Provérbios 16:23. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Provérbios 22:11. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Provérbios 26:23.
Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Provérbios 26, 25, 24 e 25. Tenho notado que quando não passo tempo suficiente com Deus, lendo minha Bíblia e orando, meu coração fica rançoso e minhas palavras irritadiças. A chave para manter o coração limpo é inspeção diária e manutenção recorrente. Podemos orar todos os dias como Davi. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51, 10. Se não tratarmos a questão do coração e partirmos diretamente para tentar consertar as palavras que saem dele, continuaremos a secar o chão da cozinha em vez de consertar o cano quebrado, que é o principal causador da bagunça. Renove a mente. Voltemos àquela questão: de onde veio isso? Sim, as palavras partem do nosso coração, mas também passam por nossa mente antes de escapar por nossa boca. O problema é que o fluxo acontece tão rápido que parece um movimento fluido de nanosegundos. A chave é diminuir o ritmo e pensar antes que nossas palavras sejam liberadas para viajar pela terra. Você já foi em um rodeio e assistiu uma competição de laçada? A pequena bezerra irrompe da baía e então o vaqueiro e seu cavalo travam uma perseguição. Com seu laço na mão, o vaqueiro gira a corda no ar e tenta pegar a novilha antes que ela escape pelo portão do curral, que fica do outro lado da arena. Esse é um retrato vívido do que devemos fazer com as palavras que estão tentando escapar do portão, a boca. Precisamos lançá-la com a palavra da verdade e freá-las. Lançá-la ao chão e amarrá-la se necessário. A Bíblia nos ensina a levar todo pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Uma vez que lançarmos um pensamento, o levarmos cativo, poderemos decidir quais palavras saem pela boca e quais palavras precisam ser lançadas e amarradas. Vários estudos mostram que falamos cerca de 120 a 160 palavras por minuto. Trata-se de muitas novilhas para se laçar, mas acho que podemos fazer isso. Vamos dar uma olhada em como reger nossas palavras. Primeiro, um pensamento brota da baía chamada cérebro. Ele percorre a mente em direção à porta chamada boca. Em uma fração de segundo, devemos determinar se aquele pensamento é proveitoso, equilibrado, necessário, satisfatório, amável e relevante. Você pode se lembrar disso com o acrônimo PENSAR. Pensar. P, proveitoso. E, equilibrado. N, necessário. S, satisfatório. A, amável. R, relevante. Se decidirmos que as palavras não se encaixam nessa descrição, então nós as lançamos com a corda da gentileza e jamais as deixamos sair pelo portão. Se forem proveitosas, equilibradas, necessárias, satisfatórias, amáveis e relevantes, nós as liberaremos. Pensamentos tóxicos produzem conversas tóxicas. Examine o que você está pensando. Se estiver afogado em pensamentos tóxicos em sua mente, você jorrará palavras tóxicas de sua palavra. Paulo nos oferece um modo de desintoxicar nossos pensamentos filtrando-os na peneira da verdade. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam ou ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, 8, 9. Semelhantemente ao acrônimo pensar, devemos considerar o seguinte em relação às nossas palavras. Elas são autênticas? São palavras confiáveis, verdadeiras, de acordo com os fatos, exatas e precisas? Elas se alinham com a verdade de Deus? Por exemplo, quando falamos algo negativo sobre alguém, deveríamos considerá-las. Essas palavras combinam com a visão que Deus tem dessa pessoa como portadora de sua imagem? Elas são nobres? Pois, sendo filha do rei, minhas palavras deveriam refletir nobreza. O que estou prestes a dizer demonstra caráter moral ou ideais elevados? É uma linguagem que apresenta excelentes qualidades ou define uma pessoa com status de realeza? Elas são oportunas?
São palavras virtuosas, de acordo com fatos e não suposições? São apropriadas, adequadas e de reputação? Palavras oportunas na hora inoportuna tornam-se palavras erradas. Este é o momento certo ou devo esperar por um momento mais apropriado? Elas são puras? Estão livres de qualquer coisa que manche ou infecte a reputação de outra pessoa? Elas estão manchadas pelo meu próprio pecado ou reflete a justiça de Cristo que me foi dada? Elas são gentis? Essas palavras inspiram amor, afeto ou admiração? Elas são moral ou espiritualmente atraentes ou graciosas? Essas palavras criam uma imagem de beleza ou amabilidade? Elas são admiráveis? Essas palavras inspiram outras pessoas a verem qualidades excelentes nos outros? As palavras pintam um quadro de elogio ou excelência? Elas são excelentes? Essas palavras refletem bondade, mérito ou virtude excepcional? Elas são de elevada natureza moral? Deus as classificaria como excelentes se fossem faladas? São louváveis? Essas palavras despertam um sentimento de louvor ou de condenação? Bem, são muitas coisas para se pensar, considerando que falamos uma média de 120 a 180 palavras por minuto. É improvável que tenhamos tempo ou meios para filtrar cada palavra por este filtro de 8 camadas. Mas além da lista de qualificações, o apóstolo Paulo não nos esclarece como implementá-la. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. É preciso praticar. Praticar, praticar, praticar. Vamos falar disso mais adiante. Enquanto isso, veja o resultado. E o Deus de paz estará com vocês. A versão King James de 2 Coríntios 10, 5 diz assim: derrubamos raciocínios falaciosos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu gosto dessa imagem de derrubar. Assim que o vaqueiro passa o laço no pescoço da novilha, ele a joga ao chão e passa uma corda em suas pernas para se certificar de que a novilha não vá a lugar nenhum. Da mesma forma, precisamos derrubar esses pensamentos lançando-os ao chão, de onde vieram e garantindo que eles sejam barrados. Enquanto temos a imagem de vaqueiros e gado em nossa mente, voltemos a Tiago 3 e observemos outro animal no curral, o cavalo. Tiago compara a língua a um freio na boca de um cavalo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Tiago 3, 3 e 5. Nossas palavras, como um freio na boca de um cavalo, podem controlar a trajetória que percorremos. Elas podem nos puxar para a esquerda ou para a direita. Tudo depende de quem está segurando as rédeas, às quais o freio está preso. Quando era jovem, eu adorava ler a história de um cavalo imponente chamado Beleza Negra. Da minha adolescência, eu gostava de visitar minha amiga Camnien e andar a cavalo na fazenda leiteira de seus pais. Sempre batíamos os calcanhares e saíamos galopando pelos campos, rindo o tempo todo. O cavalo é um animal poderoso, porém, com o puxão das rédeas ou o toque do calcanhar, ele se submeterá às ordens de seu domador. Por outro lado, um garanhão selvagem que não foi controlado por um domador é de pouca utilidade. Ele faz o que quiser e ninguém tem desejo de montá-lo. Na Bíblia, somos instruídos a ter um espírito de mansidão, que tempera as palavras que falamos. Gálatas 5:23. A palavra grega para mansidão é prautes e sugere um cavalo selvagem que foi domado. Infelizmente, em nossa sociedade moderna, a palavra mansidão tem a conotação de fraqueza, mas a palavra grega significa tudo menos fraco. Imagine um corcel musculoso mantendo orgulhosamente elevada a cabeça, preparado para se mover com velocidade e força, narinas dilatadas, mas ao mesmo tempo sob o controle de seu domador. Essa é a verdadeira imagem de prautes, mansidão. A mesma palavra, prautes, é traduzida como manso na nova versão internacional. Quando disse que era manso e humilde de coração, Mateus 11:29, Jesus estava dizendo que era submisso a Deus, poderosíssimo, mas debaixo do controle de Deus. Somente quando submetemos nossa língua a Deus, teremos a capacidade de usar nossas palavras para o bem.
A mansidão não é fraqueza, é o poder sob controle. É domar e treinar nossa língua a estar debaixo da submissão e do controle do Espírito Santo. Deixe-me dar um exemplo. Odeio admitir, mas temo que muitas mulheres se identifiquem comigo. Os danos em minha armadura atestam isso. Antes de me tornar cristã, eu era dotada de um senso humor rápido e sarcástico. Você já esteve em uma discussão e 2 horas depois pensou em uma ótima réplica ou comentário mordaz? Eu não. Eu conseguia pensar nele no ato. Eu era boa, muito boa. Ora, eu poderia ter começado um negócio paralelo oferecendo às esposas, funcionários e amigos descontentes algumas objeções rápidas, com a ajuda de um ponto eletrônico durante os confrontos. Contudo, depois de aceitar a Cristo como meu Salvador, não demorou muito para o Espírito Santo me convencer de que minha língua não estava glorificando a Deus. Claro que arrancava algumas risadas das pessoas, mas Jesus não estava sorrindo. Então comecei a árdua tarefa de domar minha língua. Foi difícil deixar todos aqueles comentários bons e sarcásticos irem para o lixo, mas eu sabia que eles precisavam ser lançados. Eu não quero que você pense que eu não tenha mais esses pensamentos. É bem o contrário. Ainda posso ouvir aqueles revídeos em minha mente. Em muitas ocasiões, quando alguém está me falando de um confronto com uma familiar ou colega do trabalho, aquelas objeções ainda me vêm à mente. Quando algum balconista faz um comentário cruel, geralmente consigo pensar em um comentário cruel também. Então, onde está a vitória? A vitória vem quando escolho não deixar as palavras saírem da minha boca. Quando eu laço as palavras antes que elas tenham a chance de sair porta afora. Quando ofereço bênçãos em vez de maldições. Quando visto a humanidade de Cristo e recebo comentários sem retaliações. Isso, minha amiga, é escolher andar no Espírito em vez de andar na carne. Isso só pode acontecer pelo poder do Espírito Santo e tornar-se mais fácil com a prática. A mansidão não é fraqueza, é o poder sob controle. Treinar novamente nossos reflexos. Você já ouviu alguém dizer, foi apenas uma reação impensada? É igual quando o médico dá um toque no seu joelho e seu pé levanta de supetão. Você simplesmente não pode evitar. Uma reação ou resposta verbal impensada é resultado de um hábito e não de uma consideração cuidadosa. E você pode evitá-la. Mas isso não é fácil. Os reflexos são difíceis de treinar e serem contidos. Certo dia eu estava voltando da praia para casa no trânsito do feriado de 4 de julho. Estava com calor sulista sufocante e os carros pareciam um imenso bloco de metal sobre rodas. Todo mundo estava indo mais rápido do que o limite de velocidade estabelecido e eu estava tentando acompanhar. Eu também era jovem e distraída. Ok, aqui está a verdade. Eu tinha acabado de terminar com meu namorado e estava me acabando em lágrimas. A certa altura, senti o pneu dianteiro direito do carro escorregar para fora do asfalto, em direção ao acostamento de cascalho. Em pânico, ouvi a voz do meu professor da autoescola de 4 anos atrás. Se você sair da estrada, repito, não puxe seu carro de volta para a estrada. Diminui a velocidade até parar e, em seguida, conduza o carro suavemente de volta à estrada. Minha mente conhecia a regra. Eu até repetia. Não puxe o carro, não puxe o carro. Então eu puxei o carro. Virei o volante para a esquerda e movi o carro para a estrada e perdi o controle. Primeiro o carro voou por 2 faixas à esquerda e depois, numa mudança brusca, voou para fora da estrada à direita. Como se estivesse em câmera lenta, o carro começou a descer um barranco. O peso o desequilibrou e o carro começou a rolar. À medida que o carro capotava, meu corpo era jogado para todo lado, como um boneco de pano, quicando ali dentro. Eu não estava usando meu cinto de segurança. Quando o carro parou de cabeça para baixo no fundo do barranco, eu estava sentada no teto do lado do passageiro. Os demais motoristas assistiam boquiabertos enquanto a cena se desenrolava diante deles. Você pode imaginar como eles ficaram surpresos ao me verem sair rastejando através da janela aberta do carro, todo destruído, sem qualquer arranhão. Eu sabia, sem dúvida, que não deveria ter sobrevivido daquele acidente. Foi somente pela graça de Deus que eu sobrevivi. Pensando naquele dia lá atrás, em que Deus poupou minha vida, sou lembrada de como os reflexos são poderosos. Quando o carro guinou para fora da estrada, eu sabia que não deveria puxar o volante, mas eu fiz mesmo assim. No que tange a mudar a maneira como falamos, pode ser que tenhamos alguns reflexos muito poderosos a vencer.
A Bíblia nos diz que quando nos achegamos a Cristo, somos uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Mas ninguém aperta o botão deletar para apagar os padrões de hábitos antigos que se consolidaram ao longo do tempo. A Bíblia os chama de padrões carnais antigos. Eles são como ranhuras no cérebro que foram formadas por anos e anos, refletindo nos mesmos pensamentos e repetindo as mesmas ações. A única maneira de substituir essas ranhuras são formar novas aberturas. E isso se consegue com prática, treinamento e reprogramação. Pensei em dar a esta sessão o título de O Pêndulo de Escolhas e Mudança, porque um pêndulo oscila para frente e para trás. Quero, contudo, pender para um lado em direção a comunicar vida e permanecer lá. A verdade é que às vezes pendemos para o outro lado. Quero encorajá-la a não desanimar caso cometa um erro e use suas palavras de forma negativa de vez em quando. A coisa que Satanás mais gostaria é que você simplesmente parasse de treinar sua língua para comunicar vida. Mas até mesmo Jesus sabia que às vezes um templo tem de ser limpo mais de uma vez. Pouco depois de seu primeiro milagre nas bodas de Caná, Jesus viajou a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e discípulos. Era quase a hora da celebração da Páscoa judaica. Então, Jesus subiu a Jerusalém para adorar a Deus. Ao se aproximar do templo, Jesus ouviu o balido das ovelhas, sentiu o cheiro do gado e viu uma feira de pechincha e troca de moedas no estilo cigano. O templo tornou-se uma confusão em vez de uma casa de oração. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. João 2, 15, 16. Sim, Jesus purificou o templo naquele dia, mas não demorou muito para os cambistas voltarem com suas mercadorias. 3 anos depois, durante sua última semana na terra, Jesus deu de cara com a desordem profana novamente. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Mateus 21, 12 e 13. Como o caso do templo aconteceu pela segunda vez? Não creio que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Depois de Jesus ter colocado ordem no templo a primeira vez, suspeito que tenha permanecido assim por um tempo. Porém, certo dia, um cambista montou novamente sua banca no templo. Então outro trouxe algum pássaro, depois um par de ovelhas, e então chegou a vez de trazer uma vaca. O templo já não estava diferente do que era antes de Jesus colocá-lo em ordem e purificá-lo 3 anos antes. Neste tempo, o templo já havia voltado a ser uma desordem profana. E Deus sussurra em meu ouvido: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Às vezes eu sou esse templo bagunçado. Aposto que você também. Comportamento completamente pecaminoso, pensamentos perversos, emoções descontroladas e palavras ácidas estão dando comichão para ressurgir em todos os momentos. Cabe a mim e a você manter o templo limpo. Talvez você tenha tido um momento Espírito Santo em alguma ocasião da vida. Um momento que a levou a fazer uma grande mudança nas palavras que você fala. Porém, por enquanto, para manter o embalo, devemos estar constantemente cientes da nossa tendência de reverter, de voltarmos ao que éramos antes. E lembre-se de que você jamais está sozinha. Deus lhe deu o poder do Espírito Santo para ajudá-la a cada passo da jornada. Os psicólogos nos dizem que leva 21 dias para estabelecer um novo hábito. Aqui vai uma ideia. Por 21 dias, coloque 5 centavos no bolso esquerdo. Toda vez que você disser uma palavra de encorajamento a alguém, mude um desses centavos para o bolso direito. Tem o objetivo de mover todas as moedas da esquerda para a direita e oferecer palavras de encorajamento àquelas com quem você entrar em contato a cada dia. Você estará fazendo mais do que trocar centavos de um bolso para o outro. Você estará retreinando sua mente e estabelecendo novos padrões de hábitos para comunicar vida.
Agora que vimos os princípios para domar a língua, sejamos específicos e foquemos em algumas áreas específicas que têm grande impacto nas pessoas ao nosso redor.